Mas hoje Deus quer falar algumas coisas conosco, mas o tema, a mensagem principal é: Deus tem um projeto para mim e para você. Aleluia. Eu quero ler a partir do versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e revestirá com betumes, por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. Embaixo um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as suas mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. E assim ele fez. Feche teus olhos, igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te louvar por essa palavra. Eu creio que aqui está aqueles que precisam ouvir essa mensagem. O Senhor é um Deus perfeito, um Deus que não muda, que não falha. Seus planos sempre são perfeitos. E nós estamos aqui, Deus, prontos para ouvir a Tua mensagem, ser ministrados por Ti. Que essa semente frutifique, que os nossos olhos se abram, que nós venhamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te louvo, Jesus, pela minha casa, pela minha família, por cada um que aqui está, por cada casa representada. E eu te peço, Deus, vem com a sua salvação debaixo das tuas asas. Que nós venhamos ser um povo alegre, que deseja a salvação das nossas almas. Eu glorifico o Teu nome, Jesus, por toda a Tua obra. Nós glorificamos o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade. Fala conosco, usa a minha vida pela Tua misericórdia. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui é uma época, a gente percebe, uma época onde as pessoas se corromperam. Existia muita maldade. E uns versículos antes daquele que nós começamos, no versículo 5, vai dizer que o Senhor viu a maldade das pessoas e que essa maldade havia se multiplicado na terra. Agora, o que eu acho interessante quando Deus diz assim, que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Sabe, pessoas que sempre flui aquela maldade e não para a maldade. Não é um ato, às vezes, impensado. É algo que Deus olhava e via que não tinha fim. As pessoas andavam, eram movidas pela maldade.
E a palavra vai dizer mais, e quando eu li, deu uma dor no meu coração, porque eu imagino o Criador de todas as coisas dizendo assim, está lá no versículo 5, Vini, Gênesis 6, 5. 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Imagina Deus se entristecendo, porque a gente sabe que quando Deus não tem a presença de Deus, existe aí o que opera e impera é a maldade. Então às vezes a gente vê tanta maldade, por quê? Não tem Deus. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque se hoje nós estamos aqui, a gente está buscando a Ele. Porque se nós sairmos da presença de Deus, nós vamos se corromper. Porque foi isso que aconteceu com esse povo. Começou a olhar para outras coisas. Começou a andar em outros caminhos. Começou a adorar outros deuses. Então a gente conhece a história, sempre é assim. As pessoas começam a se desviar, acham que não tem importância. E o nosso coração vai ficando longe, vai ficando cada vez mais duro. Nós sabemos da nossa natureza caída, e ela começa a reinar. Então, quando eu olhei isso, eu falei, Deus, eu não quero nunca ser motivo de tristeza para Ti. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e sinta tristeza. E Deus fala, olha lá, continuando, Ele diz, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Imagina o Criador de todas as coisas falar, vou dar fim. Como se Deus se entristecesse, olhasse e falasse, será que, qual o sentimento de Deus, olhando para hoje, para esses tempos, a maldade que nós estamos vivendo, a gente sabe que está difícil, e a gente precisa vigiar aqui, né? Por isso que eu falo que a presença de Deus é tudo, é vida, porque Deus é amor e nós precisamos disso. Esses dias eu ministrei o coração e falei, como que a gente trata a maldade? Às vezes as pessoas se levantam contra a nossa vida, e eu vou seguir os ensinamentos dente por dente, como é, olho por olho, dente por dente? Ou será que eu vou seguir o ensinamento do meu mestre, daquele que morreu por mim, que disse da outra face? E nós entendemos que é quebrar as pernas de alguém, é você tratar ela com amor. Porque é assim que Jesus nos ensina, e isso faz a diferença. E o que eu acho lindo de Noé, porque a palavra diz que ele andava com Deus. E nós precisamos ser esses que vai andar lado a lado, ser amigos de Deus. E a primeira coisa que eu vejo aqui nessa passagem é a aliança, onde nós falamos sobre aliança de casais, mas acima dessa aliança tem aliança com Deus. Você já percebeu que hoje é difícil você fazer aliança com alguém? Na vida profissional, por exemplo, porque as coisas estão se perdendo. Primeiramente, a aliança com Deus. Quem não tem aliança com Deus não vai ter aliança com você. E nós precisamos entender que a aliança é um compromisso de amor. Será que nós temos aliança com Deus nesse nível de compromisso de amor? Relacionamento com compromisso mútuo? Porque a aliança vai falar sobre isso, é um compromisso mútuo. Deus tem aliança e eu tenho aliança com Ele. Quando você se casa, você tem aliança com Ele e Ele com ela. É assim. Então, uma aliança tem que ser mútua. Só que nesse caso aqui, a aliança com Moisés, com Noé, você sabe que não está condicionada a nada? Por isso que até hoje Deus não deu fim de novo à humanidade.
nós já estaríamos mortos. Porque foi essa aliança que ele fez com Noé, uma aliança incondicional. Você sabe que quando chove, aparece o arco-íris, né? Chuva e sol, você vê aquele arco lindo. E a palavra vai dizer que é para Deus lembrar que ele tem aliança, que aquilo que ele falou vai se cumprir, que ele não daria fim à humanidade mais pelo dilúvio. Então não está condicionado. A gente pode se corromper, nós podemos ser más pessoas, mas ele tem compromisso com a palavra dele, com a fidelidade dele. Deus é fiel. Olha para esse Deus. É esse Deus que hoje está te chamando para uma aliança verdadeira de compromisso de amor. Que Ele não está olhando para aquilo que você está fazendo, mas Ele fez essa aliança com Noé. E disse: eu não vou dar mais fim à humanidade através do dilúvio. E é impossível, quando nós olhamos o arco-íris, nós não lembrarmos dessa aliança. Agora fica para nós a reflexão. Qual é o grau de aliança que você tem com Deus? De compromisso com Ele? A gente viu aqui que Noé, ele encontrou a graça, o favor de Deus. Está lá no versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em meio àquela humanidade corrompida, ele olhou para Noé. Ele viu em Noé as características que nós lemos: homem justo e íntegro. Um homem que não se contaminou com aquela geração, com aquele povo. Olha a importância de nós se guardarmos íntegros, de não se contaminar com aquilo que estão falando e fazendo e pregando aí fora e achar que é normal. Noé nos ensina com o caráter dele a ser íntegro, a ser fiel, a ser justo. Por isso que Deus fez uma aliança com Noé. E será que Deus olha para nós hoje e encontra em nós essa fidelidade? Pessoas que não se contaminam com as coisas dessa terra, com essas ideologias, com tudo pode, eu sou o que eu quero ser, e assim vai, não é? Será que ele, da mesma forma, viu que Noé era diferente? Porque foi para ele que Deus confiou o projeto. E Deus tem tantas coisas lindas para mim e para você. Tem tantos projetos lindos. E às vezes nós sonhamos, nós fazemos os planos. A palavra vai dizer assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Está lá em Provérbios 19:21. Nós podemos e devemos fazer os nossos planos, os nossos projetos, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E nós precisamos mais do que nunca andar com Deus. Porque, coloca para mim, Vini, Salmo 25:14. Olha que lindo. O Senhor confia o seu segredo a quem? Aos que o temem. Noé era um homem que temia Deus, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor tem segredos para revelar. Tem algo que flui do coração de Deus, que é projeto dele para mim e para você. Mais um projeto saiu do papel, pastor Walter, pastor Humberto. O encontro de casais ontem foi um projeto que nasceu no coração de Deus e saiu do papel. E às vezes nós estamos engavetando projetos, planos. A gente percebe que Deus dá as medidas. Ele fala conforme o querer. Deus de toda ciência, de todo conhecimento, passa medidas. Você acha que Deus não vai te dar detalhes desse projeto que Ele tem para a tua vida? Mas será
plano perfeito para mim e para você. A salvação das nossas almas. Não teve erro, foi perfeito. E tudo que Deus faz e fala é perfeito. Tudo se fez através da fala, do falar. E nós precisamos estar atentos, andando lado a lado, para que esses projetos aconteçam e saiam do papel. Está na hora de viver. Então a gente percebe a aliança, a intimidade que Noé tinha com Deus. Irmãos, depende de nós. Deus, Ele está de braços abertos para todos. Mas tem aqueles que são mais íntimos, aqueles que temem, aqueles que buscam. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que você tem buscado a Deus? Para que você seja como Noé, que andava com Ele. Para que Deus confie a salvação da sua casa. Já parou para pensar nisso? Noé foi o maior evangelista. Ele pode não ter salvado ali os contemporâneos, mas a família estava dentro da arca. Como você tem se comportado dentro do teu lar? Será que queima no seu coração salvar a tua casa, a tua família? Esse é o plano perfeito da salvação. Hoje nós poderíamos ter trazido amigos, convidado pessoas. E às vezes a gente não pensa nisso. A gente tem que se preocupar, porque é através da palavra. A gente tem que se preocupar porque minha esposa não está ouvindo, porque meu esposo não está. Ore por isso. É assim, Deus trabalha, Ele faz. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Amém. E a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos orando e deixando na mão de Deus, não é? Agora, a segunda, a gente percebe a aliança. Eu escrevi 2 alianças aqui com Davi, que Deus abençoou Davi pela sua fidelidade, estabelecendo a sua aliança com Davi. E Deus prometeu para Davi que sempre teria sua descendência e que essa descendência reinaria para sempre. Está lá em Salmo 89. Essa aliança se cumpre em quem? Em Jesus. Em Jesus se cumpre essa aliança. Descendente de Davi que reina para sempre. E outra aliança, Jesus, a maior de todas, veio para estabelecer a nova aliança entre Deus e os homens. O véu se rasgou. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Foi graças ao sangue do Cordeiro derramado naquela cruz do Calvário, aliança de sangue. E hoje nós podemos ter acesso ao Senhor, a Deus. Glória a Deus por Jesus, glória a Deus por essas alianças. E é importante nós se movermos através de alianças. Hoje está difícil. As pessoas não querem casar, as pessoas não querem compromisso, não querem compromisso nem na igreja, de ministério, de chamado, não quer. Por isso que eu falo, primeiro faça aliança com Deus. Tenha aliança com Deus. Você que está procurando um esposo ou uma esposa, procure saber se essa pessoa tem aliança com Deus. Porque assim, com certeza, as coisas vão fluir e vai dar certo. A pior coisa que tem é a gente se envolver com pessoas que não têm aliança, que não temem ao Senhor, que não andam com Deus. Depois pagamos um preço. Cuidado. E a segunda coisa que nós percebemos aqui, a confiança. Vamos ler de novo 14 e 16. Deus começou a falar para ele: faça uma arca de tábuas. Nela fará compartilhamentos
Começa a passar tudo. No 15, deste modo você fará o seu comprimento. 16, faça uma cobertura, deixando entre a arca uma abertura no meio. Deus passou um projeto para ele. Agora é interessante, numa época que não chovia, as pessoas não sabiam o que era chuva, e Deus falou para ele: eu vou matar todo mundo, vai ter um dilúvio, constrói a arca. Interessante, ele não era marceneiro. Às vezes a gente dá tanta desculpa para Deus. Eu não sei fazer isso não é meu chamado. Isso aí não. A gente pode dar desculpa, não vou acontecer não, sei. Mas Deus, ele sempre vai capacitar os escolhidos. Essa é uma realidade, e às vezes a gente não prova da existência de Deus por isso, por não confiar. Olha como Noé confiou. Ele sabia mexer com madeira, irmãos. Ele era um agricultor, cuidava das plantinhas, cuidava da terra. E Deus falou: não, você vai cortar madeira nessa medida tal. Como será que ele cortava? Meu Deus, não tinha uma serra, né? Hoje vocês têm facilidade. Deus chama para fazer um móvel, vocês têm ali o material completo. Mas ele confiou. Entende que às vezes Deus vai te chamar e vai te dar um projeto que você vai falar assim: eu não sei fazer isso. É confiar. Isso é fé, irmãos. É saber que Ele é poderoso e pode capacitar. Ele unge, Ele libera unção. Pensa que quando Deus mostrou o projeto da casa do Pai, eu não quis correr, quis. Meu marido: não, vai. Sempre tem aquele que desanima e aquele que anima, né? E a gente com medo. Não, vai. Eu sabia pregar, irmãos, nunca me deram oportunidade para pregar. Em 3 anos eu preguei 2 vezes. Eu pregava, sabe aonde? Os moradores de rua, no asilo. Eu já falei, os não podia demorar, porque senão eles dormiam. Então, e a gente foi. Deus preparou, Deus estava preparando, capacitando, e às vezes a gente não entende. A gente já quer olhar lá no grande, né? Já visualiza o altar, o microfone, o púlpito. E às vezes Deus está te preparando lá, para aqueles que ninguém quer saber. Para aqueles que estão indo para o inferno, que não conhecem Jesus. Está lá fora, não está aqui dentro, está lá fora. Então seja um instrumento de bênção na mão do Senhor. Se Ele mandou tu fazer, vai. Quantas vezes eu estou andando na rua e Deus manda fazer alguma coisa, eu falar: não vou fazer não. Não, vou fazer não. E Deus vai fazer. Aí eu, tá bom. E é uma bênção. É as experiências mais maravilhosas que eu tenho. É quando a gente sai das 4 paredes, que a gente está completamente na mão de Deus. Se o Senhor não fizer, acabou. E Deus vem e faz. Porque a gente tem fé, porque a gente confia naquele que escreveu os nossos dias, que nos criou. Ele é poderoso. Então, a segunda coisa que Noé, a gente percebe, confiou. Olha lá em Hebreus 11:7, olha lá, vamos ler a palavra. Que ele foi avisado a respeito. Pela fé, olha lá, se não era um homem de fé, está em Hebreus, não era um homem de fé. Divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam. Quer dizer, não tinha chuva. E Deus vai mandar um dilúvio. É fé, irmãos. Coisas que não se via. E sendo temente, olha de novo a palavra, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Andar com Deus é isso. Andar pela fé é isso.
Nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. O que é que você está querendo ver? Nós cremos no invisível. A palavra lá em Hebreus 11:1 vai dizer: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então para aí com essa besteira de não querer confiar e comece a confiar. Deus tem projeto para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Amém. Começa a confiar nele, faz aquilo que ele falar para você, anda na linha, anda nos caminhos do Senhor, anda com ele, escute a ele. Então Noé confiou. Quando o projeto é de Deus, ele não afunda. Agora aquilo que é projeto de Deus não afunda. Aleluia, Deus vai sustentar aquilo que te confiou. Nós temos vivido isso na casa do Pai. Deus tem suprido todas as necessidades. Às vezes dá exatamente, mas nós cumprimos. É para a glória dele. É ele que faz, ele supre. Então por que ter medo? Se Deus já mandou você fazer. Conserte teu altar, né? Conserte o teu altar. Você vai ver as coisas acontecer na tua vida. Dentro do propósito, Deus diz assim: eu sou a provisão. Está dentro do propósito de Deus? Ele é o nosso provedor. Não tenha medo. E a outra coisa que a gente percebe aqui, a obediência, né? Meu Deus, nos ensina a ser obediente. Versículo 22. Por que deu certo? Por que aconteceu? Coloca aí 22. Oh, Jesus, nos ajuda. Foi o que Noé? Ele fez. Conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. A gente conhece. Não afundou. Ele salvou as espécies, a casa, a família. Hora de praticar, de fazer e de agir. Porque não é à toa que Deus libera palavras. E se você está aqui é porque você sabe que você se movimenta através da palavra de Deus. Então hoje Deus está falando, está na hora de obedecer. Pratica, faz, age. Faz a tua parte, não é assim? Hora do projeto sair do papel. Talvez você já pensou em alguma coisa aí, que você já sonhou. Às vezes a gente estuda por algo e a gente não conclui. Pega um projetinho assim e fala, assim, põe na gavetinha, né? Fica lá. Às vezes você já pensou em aumentar, a fazer alguma coisa no teu comércio, de abrir uma nova porta, e você está com medo, mas Deus já colocou algo dentro de você. Isso precisa queimar e você precisa obedecer à voz de Deus para viver esses milagres. E ele poderia. Sabe que os estudiosos falam que para construir a arca, existia, se você colocar lá no Google, lá você vai ver o tempo. Não tem um tempo certo, a palavra não vai dizer esse tempo exatamente, mas os teólogos estudiosos falam que ficou de 50 a 100 anos para ser construída a arca. Eu fiquei pensando, meu Deus, porque naquela época a gente vivia, né? Tinha vida. E eu fico pensando no Noé ali, cortando madeira, fazendo tudo aquilo que Deus falou, todo dia ele fazendo aquilo, aquele projeto. A persistência, né, de Noé. Irmãos, às vezes a gente desiste um ano, a gente está desistindo de 6 meses, já acha que é tempo demais. Eu fiquei pensando,
gaveta. Começa a faculdade e não conclui. Tem diploma para você. Não para. Deus sabe o tempo certo, não é assim? Deus sabia a hora que ia mandar o dilúvio. Enquanto a palavra diz que as pessoas estavam distraídas. Está lá, vamos ler. Mateus 24, 37 até o 39, Vini, coloca aí. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Percebe como o povo estava distraído? E eu percebo que na história Noé não parava para ficar explicando nada. Noé não se distraiu em nenhum momento. Ele não ficou falando, você vai entrar na arca, você não vai, você não quer, você não acredita, você não sei o que, você não sei o que lá. Não, ele continuou seguindo o projeto de Deus. Ele creu naquilo que Deus falou. Ele não se deixou se distrair pelos distraídos da vida. Quantas coisas que nos distraem, que tiram o foco, que é outra coisa que eu vejo em Noé. Ele não tirou o foco. Irmãos, hoje o que mais nós vemos é as pessoas desistindo de tudo, até mesmo de Deus. Tudo é motivo. Quem você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? Quais têm sido os ídolos que têm sido levantados na tua casa? Porque a prioridade tem que ser o Senhor. E Noé continuou obedecendo, persistindo. Irmãos, esperar 50, 100 anos, meu Deus! Eu falei, isso é loucura. Para nós é. E nós vivemos 70, 80, passando disso é enfado. E ele estava lá, irmão, sabe? Isso traz para nós essa reflexão de nós não pararmos no caminho, não se distrair com coisas, com pessoas, com internet. Foque no Senhor. Não tire os teus olhos do projeto de Deus. Ele não se distraiu, ele não parou para dar explicações. E o povo ninguém acreditava. E ele continua. Imagina você, no meio de um monte de gente que não acredita, e só você acredita. Hoje, muitos são influenciados, mas nós precisamos se levantar para influenciar. Eu acredito, e ponto. Quem quer, crê. Quem não quer, tchau. Vai viver então um mundão aí, fica aí distraído, porque ele vai vir. Ele virá. Você quer viver os projetos de Deus? Então não se distraia. Não permita que ninguém venha te distrair. Nada te distraia. Quem aqui tem sonhos de crescer na casa de Deus, na unção de Deus, no ministério? Então agarre nisso, se dedique, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. E as pessoas almejam crescer, de fazer a obra com excelência. E Deus, Ele recompensa. Foi assim na minha vida e será assim na tua vida. Que você cresça, que esses projetos aconteçam na tua vida. Não tenha medo. Confie no Senhor, seja obediente a Ele. Aleluia, Deus poderoso. Não tire o foco. Cuidado em seguir a vida sem levar Deus em conta.
Coloque sempre Ele. Assim como eu orei, sempre à frente. Siga os passos dele. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai à frente. Você vai acompanhando com os teus olhos. Que o Senhor te dê olhos espirituais nessa noite. Para que você veja e contemple nosso Deus. Aleluia. O dinheiro, o sucesso, os prazeres não pode salvar a tua família. Não pode salvar a tua família dos dilúvios da vida, da tempestade que se levanta. O único que pode salvar a tua casa, a tua família, tem nome. É Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Lá em Atos 16, 31, vai dizer assim, ó: creia no Senhor Jesus e você será salvo, porque é pela fé. E toda a sua casa, parece que tem aí tá vendo, tem um traço, ó. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Como é que nós somos salvos? Pela fé. Você e toda a sua casa. Eu falei: a salvação é individual. Mas sabe o que acontece aqui nesse contexto? Foi pregado a palavra para o carcereiro, para ele e para a casa dele. É. Irmãos, às vezes eu nem é muito de falar, às vezes é o teu testemunho, a forma que você age, que vai impactar a tua casa. É o testemunho que os filhos vão olhar e vão querer. É assim que eu e a minha casa será salvo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.